Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Mais da metade das crianças de 8 anos que estão na escola continuam sem saber ler ou escrever. Esse dado alarmante foi apresentado à Comissão de Educação pela ONG Todos pela Educação. De acordo ainda com o Anuário Brasileiro da Educação Básica, apenas 9% dos alunos que chegam ao fim do ensino médio têm o conhecimento adequado de matemática. Para discutir essa situação, o Brasil em Debate convidou os deputados Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, e Aliel Machado, do Rede do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu queria, então, saber inicialmente qual a opinião dos senhores, assim, como é que os senhores receberam essa informação. O final do terceiro ano, que é quando as crianças estão com 8 anos de idade, normalmente se espera que elas já estejam plenamente alfabetizadas e com um bom conhecimento já das operações básicas de matemática. Deputado Rogério Marinho, inicialmente, as suas opiniões. Bem, não é nenhuma surpresa, né? O Brasil, há alguns anos, acho que princípio da década passada, 2000, alcançou o nível de universalização no ensino fundamental. Ou seja, toda criança na escola. 95% a 96% de primeira a quarta série do ensino fundamental. Mas nós não conseguimos vencer o desafio da qualidade da educação, né? Então, nós estamos com as crianças das escolas, mas elas não estão aprendendo. Então, o país está desperdiçando recursos, né? Está gastando dinheiro com isso. Recentemente, na aprovação do PNS, definiu inclusive um parâmetro de 10% do PIB nacional para investimento em educação de forma gradual. Os recursos são vultosos, mas não está havendo qualidade na aplicação desse recurso. E tem muitas causas, né? Desde a questão, e eu acho que ela é primordial, da formação dos nossos professores alfabetizadores. Você tem hoje um currículo nas academias em que mais de 90% da grade curricular trata de filosofia, de sociologia, de articulação política, mas falta metodologia de ensino. E de uma forma... E também o fato de o aluno ter a necessidade de fazer uma espécie de estágio enquanto professor nas escolas, para que ele comece a aprender na prática o que ele deve aplicar na hora em que ele for contratado e começar a exercer o magistério. Há também uma questão ideológica no ensino. Hoje, massivamente, os professores são formados numa linha construtivista, que nas principais países do mundo onde a educação dá certo, isso não existe, não há parâmetro. O Brasil é uma jabuticaba ao lado do México e da Argentina, que não por acaso são os piores países do mundo em teste de proficiência no PISA, que é o teste internacional. Aliado a isso, nós temos uma outra dificuldade, que é o fato de que as nossas escolas não ensinam os professores quais são os descritores da Prova Brasil, porque quem testa e quem avalia essas crianças a cada 2 anos, né, é o Prova Brasil. Se o professor não sabe, ele não compreende o que é necessário ter no currículo para explicar aos alunos naquela idade, como é que ele vai passar o conteúdo de maneira adequada? O resultado está aí, né? E isso vai se acumulando ao longo dos ciclos do ensino, e as crianças vão se evadindo, vão repetindo, vão abandonando a escola. Obrigada, deputado Rogério. Deputado Aliel Machado, eu percebi que o senhor demonstrou não concordar muito principalmente com esse conceito da jabuticaba e dessa comparação com a Argentina e México. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Bom, primeiro que o nosso país é um país muito amplo, com várias diversidades culturais, que naturalmente existem problemas diversificados no Brasil como um todo. E esses resultados, que são extremamente preocupantes, eu concordo com o deputado Rogério, ele vem de uma série histórica. Você não resolve a educação de um dia para o outro. Não é como uma doença, que você dá um remédio, aplica, no outro dia começa a dar resultado. E o Brasil, o primeiro desafio que nós tivemos desde a nossa redemocratização
e também do enfoque dentro da educação, de perceber que a educação é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, foi universalizar. O grande desafio era colocar essas crianças dentro da escola, o que não acontecia. Se você pegar esses dados e for dividi-lo e ver onde estão os maiores problemas, eles estão onde tem mais vulnerabilidade social. Os índices do Sul são muito menores do que os índices do Norte e Nordeste, onde existe uma série de problemas, sem contar que a educação ela é dividida as responsabilidades independentes de ideologias políticas. Os municípios têm algumas autonomias para fazer a adequação, preparação dos professores, e existe essa parceria entre o governo do estado, os governos municipais e o governo federal. E se tratando do ensino fundamental, mais com o governo federal diretamente, porque as prefeituras são as responsáveis na contratação desses professores, no desenvolvimento de um plano de atuação para que possa melhorar esses índices. Uma outra preocupação que eu tenho também é a forma de avaliação. Eu nunca concordei com o método de estabelecer algumas regras para fazer essa avaliação, porque muitas vezes ela deixa também de compreender e de conseguir fazer uma análise mais criteriosa sobre qual é a real qualidade dos ensinos nesses locais. Então, nós temos um grande desafio. Eu acredito que a aprovação do Plano Nacional de Educação, que já está atrasado, que infelizmente, com esse ano de crise, com os cortes que nós tivemos efetivamente na educação, ele corre o risco de não atingir todas as suas metas, que são progressivas até ao final desse plano, mas nós temos um grande desafio. Agora, o Brasil, é difícil você fazer um comparativo com outros países, principalmente se tratando de uma diferenciação muito grande que existe entre esses países, tanto de metodologia quanto de investimento na educação e tudo mais. Agora, o desafio, o maior de todos, está sendo resolvido, não só na infância, mas em muitas outras áreas, que é universalizar, que é dar oportunidade de acesso a essas crianças, também aos jovens e tudo mais, inclusive em outras áreas, como outros programas que foram implantados nos últimos anos no Brasil, para que tivessem acesso. Agora é discutir a qualidade, é discutir, por exemplo, uma coisa que é fundamental, um debate que tem que ser feito dentro desse contexto, é a questão da valorização do professor. Hoje nós temos índices e pesquisas também de que muitos profissionais optam por ser professor, mas aqueles profissionais não estão bem preparados ou qualificados justamente por não ter o reconhecimento que deveria. Agora, essa era uma questão que eu ia colocar agora para os senhores, deputado Aliel Machado. O estudo mostra que, por exemplo, 91% dos alunos que terminam o ensino médio não têm o conhecimento necessário de matemática. E muitos desses vão para o ensino superior. Alguns escolhem, então, as áreas que vão torná-los aptos a voltar para a escola agora como professores, ou seja, e acaba perpetuando a má formação. Né? Não pode ocorrer isso. Eu tenho ouvido reclamações, por exemplo, de professores do ensino superior, que os alunos chegam para... precisando de um nivelamento. Chegam com um gap educacional. Exatamente, mal preparados para o curso acadêmico, o curso do nível superior. E esses alunos, então, eles vão voltar depois, não tão bem preparados, e vão perpetuar, então, a má formação. Como resolver Fabiana, isso? Veja bem, primeiro, só respondendo a sua pergunta, mas é importante fazer alguns comentários a respeito da fala do Aliel, já que aqui é um debate, né? Claro. Então, respondendo a sua pergunta, a maior parte dos cursos de ponta no país, de USP, a minha Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem curso de nivelamento para quem chega na universidade. Os cursos, eles são feitos para dar reforço em matemática e português, principalmente, que são a base. Se você não compreende matemática básica e a sua língua, é difícil você conseguir ascender em qualquer outra disciplina. Então, isso é um problema comum e as principais universidades do país têm curso de nivelamento, de reforço. É importante colocar que o Brasil não começou a partir de 1º de janeiro de 2003 e que a educação precisa ser encarada como uma política de Estado e não de um governo, qualquer que ele seja. Eu quero lembrar, eu seja um pouco mais velho, mas a reforma educacional no Brasil, talvez uma das mais importantes, aconteceu na época do regime militar, entre 69 e 71. Aí sim começou o processo de universalização. Porque na época, e eu fiz esse curso, os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, alguns podem se lembrar, quem tem mais de 45 anos, né?
Você, quando terminava o antigo primário, você fazia um exame de admissão para ir para o ginásio. E não tinha vaga para todo mundo. E a escola que você conseguia passar era a escola pública, de qualidade na época. Os que não tinham condição de passar nesse exame de admissão, ou deixavam de estudar, que era a grande maioria, porque não havia oferta de vagas, ou iam para a escola privada se o pai tivesse dinheiro. O PP pagou, passou. Na minha época, década de 70. Então foram os militares que começaram a jogar o processo, entenderam o processo da necessidade da universalização. Com o aumento do número de escolas e de vagas, começou a se deteriorar a qualidade do ensino na formação dos professores. E a partir da década de 80, a nossa universidade foi inundada, aí me permita, por uma doutrina que está nos prejudicando, porque nós não temos parâmetros no mundo. Quando você forma um professor no método construtivista, você só tem o México e a Argentina como referência. Os países que estão na ponta educacional, né, são a Finlândia, a Coreia, a França, a Dinamarca, todos são fônicos. Eu estou falando de coisa científica, né? Então nós estamos insistindo em formar os nossos professores alfabetizadores da maneira errada. O país hoje está pagando um preço porque, ao invés de encarar a educação como uma política de Estado, está deixando que, infelizmente, qualquer que seja o governo, infelizmente é esse, pode ser o outro, né, o governo de ocasião, se apropria dessa política como se ela fosse uma política partidária. Isso não pode. Todo mundo que gosta da educação, que acredita que a educação é a única ferramenta que transforma o país e qualquer sociedade, não pode aceitar esse tipo de atitude. Certo, deputados. A gente vai continuar com essa discussão, mas dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a situação da educação básica, em especial o fato de 50% dos alunos que concluem o terceiro ano do ensino fundamental não terem sido alfabetizados. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, e Aliel Machado, do Rede do Paraná. Bom, deputados, eu queria agora perguntar um pouco sobre a responsabilidade da sociedade, em especial dos pais, nesse processo educacional, ou seja, como os alunos chegam até o final do terceiro ano, né, quando a gente sabe que o correto seria chegar ao final do primeiro ano com a criança alfabetizada, passa pelo segundo ano, chega até o final do terceiro, e os pais não percebem que tem alguma coisa errada. Deputado Aliel Machado. Bom, unindo a uma resposta, visto o debate que nós estamos fazendo aqui, o que é de extrema importância e tem que ser entendido, não tem outro caminho, é a questão dos recursos. Enquanto não houver dinheiro para você instrumentalizar com qualidade a formação dos nossos professores, a qualidade do acesso na educação, escolas com qualidade, boas bibliotecas, nós não vamos conseguir chegar e alcançar as nossas metas. Eu concordo plenamente com o deputado Rogério Marinho que a educação tem que ser uma política de Estado. Inclusive, eu citei isso na primeira fala, quando eu falo que é uma responsabilidade dividida entre os governos, independente de posicionamento político. Mas o que de fato aconteceu é de que, nos últimos anos, inúmeros programas que deram acesso a uma educação de maior qualidade, desde da creche até o ensino superior, são visíveis. E isso já começou antes também, não é de 2003, começou antes, lá com o Fernando Henrique Cardoso, quando ele dá início ao primeiro programa social no país que traz a obrigatoriedade da criança estar na escola. Então começou aí, tem que ser uma política de Estado, só que o nosso país é muito grande, não vai se resolver em 5, 10, 15 anos, é progressivo. Agora, a questão da participação da comunidade, ela é fundamental, na verdade ela é a essência de tudo isso. Na minha opinião, a escola, internamente, a sala de aula, o professor com o aluno, é apenas arrebatar isso, o aluno precisa ter condições de aprender. Ele precisa estar preparado para aprender. Quando esse aluno chega na escola pensando apenas na merenda, porque ele não tem condições de comer em casa, ou quando esse aluno sai de lá e vai para um trabalho de exploração infantil, quando não tem condições sociais na sua própria casa, esse aluno não vai conseguir aprender. Isso é muito mais amplo. Agora, quando tem uma estabilidade dentro da família, com a participação da mãe, do pai, quando a escola puxa a sociedade, puxa aquela comunidade para participar ativamente, realiza essas atividades,
já é comprovado os índices de que as escolas que se aproximam mais da comunidade e que entendem que a educação tem que ser feita de forma cooperada, os resultados são significativamente melhores. Isso já comprovado por inúmeras pesquisas, estudos e tudo mais. Infelizmente, não é uma política de governo que incentiva essa participação e acaba sendo alguns projetos específicos ao qual nós temos acesso a esses dados e fazemos esse debate nesse sentido. Agora, eu entendo que a participação da comunidade tem que entrar dentro da política de elaboração da própria escola, quando vai preparar o projeto anual de elaboração e de estudos e a participação dessas crianças e tudo mais. Agora, eu tenho notado, posso estar enganada, deputado Rogério Marinho, que houve uma mudança também de percepção sobre a responsabilidade pelo aprendizado. Há algumas décadas, eu já vi até alguns desenhos comparativos. Há 2 décadas, se o aluno chegasse em casa com um boletim ruim, Cobrança, né? A cobrança era em cima do aluno. Hoje em dia, se o aluno chega com um boletim ruim, os pais vão imediatamente cobrar da professora aquele boletim ruim, né? Isso também se reflete, na opinião do senhor, sobre a cobrança que os pais apresentam para a escola, seja ela pública ou privada, tornando mais difícil esse relacionamento que o deputado Aliel colocou, necessário essa abertura, a presença das famílias dentro da escola? Isso aí é consensual, né? A escola é o resultado da nossa cultura, né? Da nossa formação. Quando os valores estão esgarçados, né? Quer dizer, falta a cobrança da família, a participação nos conselhos escolares, o acompanhamento do desenvolvimento da criança, saber se ela realmente está aprendendo, quais são os livros escolares que ela está debruçada, né? Até porque vários livros escolares didáticos que o MEC tem, convalidado e distribuído aí, são exemplos assim de uma doutrinação que tem que ser levada em consideração, demonizando determinadas atividades econômicas e glamorizando outras, mas não é o tema, né? Mas o fato é que é evidente Ou resumindo obras, né? Resumindo obras, eu diria que colocando viés ideológico no processo, né? Que deveria haver pluralidade de acordo com a Constituição, e isenção e laicidade, né? Que está na nossa Constituição, isso aí a gente tem que defender. Mas o nosso problema é o seguinte: se você pegar as escolas e particularizar o olhar sobre elas em função das avaliações que são feitas, você vai verificar que aquelas que têm sucesso, invariavelmente, é uma coisa assim, consensualizada, você tem gestão, você tem autoridade, você tem disciplina, você tem transparência e você tem participação da comunidade escolar. Não é por acaso que as escolas militares são as escolas que têm a melhor avaliação. Eu ia tocar nesse assunto agora, quando você falou em disciplina. Ou gestores oriundos das Forças Armadas, ou pessoas que têm esse perfil. Aí vem aquela questão, e a democracia, e a participação da democracia? A democracia não precisa ser confundida com libertinagem. Certo. Né? Não precisa ser confundida com falta de critérios e de limites. Né? Se você perde o respeito pelo professor na sala de aula, que é a figura principal desse processo, certamente o processo de aprendizado também está perdido. Quero passar a palavra para o deputado Aliel Machado. Eu ia tocar justamente, quando o senhor falou em disciplina, me veio à mente o caso das escolas que estão sendo repassadas cada vez em maior número pelos estados para a gestão da Polícia Militar. E também o caso recente em que professores ficaram sem ação quando um garoto, não me lembro da idade, se 6 anos ou 7, perdeu o controle, teve um ataque dentro de uma escola e saiu destruindo, derrubando estante, cadeira, e foi filmado, inclusive questionável o fato de ter sido filmado e distribuído nas mídias sociais, expondo a imagem da criança, mas o fato é que os professores ficaram sem saber o que fazer. Mas filmaram, né? Até por medo de se tocassem, se machucassem a criança ao segurarem a criança, serem acusados de maus tratos, né? Como o senhor vê essa militarização do ensino e essa dificuldade dos professores também de impor disciplina, com esse medo de serem acusados, eventualmente, de machucarem as crianças? Primeiramente, que tem que ter regra, tem que ter responsabilidade, e o professor tem que ter o controle
do ensino dentro da sala de aula e tem que ser respaldado por isso. Agora, você não vai conseguir fazer isso na força. Os colégios militares, esses colégios com mais responsabilidade no sentido de militarização, é um grande equívoco, na minha opinião. Porque a origem dessas crianças, dentro das suas próprias famílias, já tem uma continuidade em relação a isso. Então, é natural que dentro da sua própria casa, ela já tenha esse tipo de ensino. Então, fica fácil, chega no colégio, tem um conteúdo programático ali estabelecido dentro de uma militarização, que é a questão do respeito e tudo mais. Você tem que conquistar isso. Nós temos inúmeros problemas, como eu falei, sociais, problemas gravíssimos que não vai chegar dentro daquelas escolas municipais, principalmente, que tratam do ensino fundamental nos bairros, nos lugares mais pobres do nosso país. Não, mas eu estou me referindo a escolas que estão que são escolas de bairro, escolas que são normais, assim, digo, civis e que estão sendo entregues, estão sendo assumidas. Esse debate, essa discussão, eu entendo que todo professor, todo ser humano, ele por naturalidade tem uma formação política, a naturalidade de consequência de vida dele mesmo. E isso faz parte do aprendizado e do ensino. Lógico que não de maneira ideológica, você querer impor um partido político ou um pensamento político, mas na naturalidade, o desenvolvimento humano precisa disso. E esse tipo de educação cerceia esse debate, essa discussão que é importante para a construção do ser humano, inclusive importante para a construção cultural do nosso país, onde nós vivemos. Eu acredito que nós temos que discutir desde a formação dos professores, que nós vamos conseguir recuperar, que vai melhorar a qualidade, o respeito, quando nós dermos dignidade à nossa sociedade. E trazer dignidade é o governo assumir as suas responsabilidades em todas as outras áreas que traz impacto dentro da área educacional. Se a gente for discutir corrupção aqui, é quase consensual que o país entende que nós temos um problema cultural, inclusive sobre corrupção. Como mudar isso? Quando a gente vai discutir a questão de formação, de educação, nós temos que ir por esse mesmo caminho e nesse mesmo pensamento. Então, me preocupa bastante. Nós estamos instigando muitas vezes a raiva, o ódio, a apolitização. Isso é muito grave também, é muito ruim, porque as pessoas de bem deixam de participar, deixam de acreditar. Dia desses está sendo discutido no Paraná, por exemplo, um projeto parecido, que é o projeto de proibição de discussão política dentro das escolas. Isso, na minha opinião, é um grande equívoco. Nós já estamos sofrendo justamente por causa disso. As pessoas comentam, gritam, dão sua opinião e muitas vezes não sabem nem do que estão falando. Isso justamente por falta de formação política. Fazem uma crítica a deputados, vereadores, não sabem nem qual é a função de um deputado e de um vereador, porque não tem formação política. Tem que se discutir, sim, e respeitar o posicionamento de formação de cada um desses educadores e melhorar a qualidade. Aí a gente vai entrar num outro tema, porque discutindo educação sempre aparece um fio que está ligado a um outro assunto. Por exemplo, como a formação dos nossos professores, dentro das faculdades e tudo mais, né? É uma discussão importante. Já surgem temas para próximas edições do Brasil em Debate, como, por exemplo, se o ensino de ciência política, o ensino político e até o mesmo religioso deve fazer parte ou não do currículo da educação básica. Fabiana, rapidamente, na hora que você escolhe a escola particular para seu filho, ou uma escola religiosa, uma escola militar, você está utilizando o pátrio poder que é respaldado pela Constituição brasileira. Eu não falei da militarização das escolas, eu falei que existem gestores que vêm das Forças Armadas ou escolas militares que têm um bom resultado de proficiência, né? A militarização, para mim, eu ainda vou me debruçar sobre o tema, não tenho só quis perguntar, uma opinião formada a respeito. Sobre isso. Agora, é importante colocar o seguinte, escola não pode ser palco de doutrinação política. A gente ofende a Constituição brasileira, está lá no artigo 206, que fala da pluralidade. Se eu coloco meu filho numa escola pública, eu não quero que meu filho seja doutrinado nem para ser comunista, nem para ser de direita. Eu quero que meu filho aprenda português e matemática, porque quem vai ensinar valores a ele sou eu. Sou o pai ou sou a mãe. Mas, ao contrário, por exemplo, que ele tenha aula onde todas as diferentes correntes políticas sejam apresentadas? Sim, a pluralidade. Isso. Sem juízo de valor. Certo. E o que acontece hoje é que há muitos doutrinadores na sala de aula. Uma coisa é a universidade, outra é o ensino básico. Nós vamos continuar essa discussão em uma outra edição do Brasil em Debate, deputados. Infelizmente, o tempo hoje acabou. Eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui. Conversei com os deputados Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, e Ariel Machado, do Rede do Paraná. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Se você quiser entrar em contato com o Brasil em Debate, ligue para 0800 619
619. E para conferir novamente esta ou as outras edições do programa, é só entrar na internet câmara.leg.br/Brasil em Debate. Sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.